salve, muito bom dia, boa tarde, boa noite, vídeo desse canal pessoal meu, no YouTube também no Kawaii. Inicialmente peço o like, compartilhe e se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se. Também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos exclusivos. Pessoal, muitas mulheres não respeitam o homem solteiro hoje em dia, certo? Muitas inclusive estão fora da realidade, né? Mas antes de destrinchar sobre tal assunto, quero mencionar o link de produtos ligados à minha loja no Mercado Livre, certo? Links na descrição, certo, pessoal? Links na descrição, certo? E também na descrição deixarei meu Pix para quem quiser contribuir voluntariamente, certo? Por que eu disse isso logo no início, né? Que é o tema cerne desse vídeo, né? Há muito tempo que eu não venho falando especificamente. Eu tenho falado muito sobre o homem solteiro e tal, sobre aspectos comportamentais, até mais sobre questões sociais, mas vamos falar agora, voltar a falar agora especificamente sobre as mulheres, né? Se bem que eu já tenho falado também em alguns dos meus vídeos, né? Mas é um tema assim que compensa a gente debater, né? Que compensa a gente destrinchar aqui, né? Fato contra fato e um argumento, né, pessoal? Hoje em dia parece que muitos estão em Nárnia, né? Com expectativas assim irreais perante a figura masculina, né? É só vocês verificarem vídeos onde os quais perguntam a elas o seguinte, né? Quanto que o homem tem que receber para ter uma chance de relacionamento, né? E algumas dizem 10 mil, que o cara tem que ganhar 10 mil, outras dizem que o cara tem que ganhar 20 mil, outras dizem que o cara tem que ganhar 30 mil, né? Então varia, né? Elas mesmas se colocam nesse papel, né? De se colocar como produtos, né? Elas querem ser interpretadas dessa forma, então, enfim, depois muitas não podem reclamar que homens venham a chamá-las de interesseiras, né? Porque elas mesmas estão se botando, estão se colocando, né, dessa forma, né? Elas mesmas estão se colocando como se fossem produtos ou mercadorias, compreende? É esse que é o ponto que eu vejo hoje em dia, que muitas mulheres estão fora da realidade com exigências na estratosfera, né? Quer dizer, resumidamente, o cara tem que ter carro, tem que ter moto, tem que ser um endinheirado, tem que ter status, tem que ter muitos amigos, tem que ser maromba, tem que ser atlético, né? É esse que é o ponto, é isso que eu vejo. E também o que muitos têm a oferecer de retorno a esse homem, já que elas estão exigindo muito, né? Muitas delas não são tudo isso, né, pessoal? Eu já falei aqui que as mulheres brasileiras não são as mais bonitas do mundo, ao ponto que muitos acabam dizendo, né, ou disseminando, né? Então eu acredito que as mulheres brasileiras não são tudo isso aos quais estão conjecturando sempre, né? Então, pessoal, o que eu vejo é que ok, elas podem exigir o que elas quiserem, mas
em consequência disso, também terão que lidarem com a solidão. Tá entendendo? Então, terão que lidar com a solidão, né? Muitos também estão comprando, de qualquer maneira, a narrativa feminista, né? Onde dizem dizem o tempo todo que não precisam de homem para nada, dizem que sem os homens no planeta o mundo seria melhor, né? O que é uma inverdade, pessoal, porque se os homens não existissem, talvez estaríamos ali em aldeias de palha, né? Será que mesmo que as mulheres viveriam muito bem sem os homens por um dia? Será que... Porque eu acredito que elas não ficariam muito tempo assim, vivendo confortavelmente, né? O ponto é que se não fosse o homem, elas não estariam com o celular que elas possuem, elas não teriam a casa aos quais elas moram, tá entendendo? Elas não teriam a luz das suas salas, enfim, qualquer ambiente da sua residência. Compreende, pessoal? Assim, então, eu vejo que muitas mulheres estão com numa doideira assim, estão com umas expectativas assim irreais relacionadas ao homem, né? Muitas mulheres brasileiras, certo? E agora, por que elas não respeitam mais os homens? Por conta desses aspectos aqui que eu acabei de trazer, né? Envolvendo propriamente tanto o empoderamento feminista quanto as exigências, a hipergamia que elas têm, que elas acabam tendo, né? Que acabam desconsiderando o homem, né? O homem comum, o destacado talvez nunca saiba o que o homem comum passa no Brasil, certo? Agora, porque muitas das vezes esse homem consciente, né, barra desperto, acaba passando por muito ódio por parte da sociedade, por saber desse tipo de questões, por trazer a público isso, né? Por entender que homens e mulheres não são iguais, tá entendendo? Biologicamente, porque a ideologia hoje em dia tá imperando, tá entendendo? As pessoas, a sociedade de uma maneira geral, ela tá se baseando apenas por questões assim militantes, não por ciência de fato, entendendo? E a gente vê que aqui no Brasil a agenda progressista, ela está cada vez mais tendo espaço, né? Então homens tipo eu assim, acabamos sendo mal vistos por conta de sabermos esse tipo de verdade, né? E logicamente são questões inconvenientes hoje em dia, certo? E acaba que esse homem consciente barra desperto acaba passando por inúmeras situações desagradáveis, né? Que é o tal shaming,
difamação mesmo, propriamente aqui no Brasil, existe toda uma cultura misândrica nos quais o homem não tem vez, certo? Eu não sei como é que estaria esse tipo de aspecto em outros países, mas é justamente assim que está no Brasil, certo? Existe uma crise de relacionamentos global no planeta, né? Enfim, existem outros aspectos também que a gente pode levar em consideração, né? Relacionado, por exemplo, à promiscuidade feminina, o envolvimento dela com coisas erradas, tá entendendo? Muitas às vezes procuram assim, se envolvem com questões assim anticristãs, e isso faz com que cada vez mais, se o lado espiritual acaba sendo deteriorado, o que acontece, pessoal? Acaba sendo deteriorado, é um problema sério, porque o aspecto espiritual claramente envolve o âmbito dos relacionamentos, tá entendendo? É esse que é o ponto, né? E falam o tempo inteiro, né, que existe uma crise de masculinidade entre os homens, né? Mas na verdade o que realmente existe é um desprezo quanto a tudo aquilo que é relacionado à figura masculina, né? Não é só que existem feministas hoje em dia, existem também os feministas, aqueles que endeusam mulheres a ponto de acharem que elas nunca erram, a ponto de pedestalizarem ao ponto de, para eles, serem consideradas semideusas e que são perfeitas, né? São perfeitos, sendo que na verdade isso está fora de cogitação, compreende? Né? Então tem tudo isso, é toda uma idolatria por conta de uma agenda. Isso faz parte de uma engenharia social, uma agenda oculta para propriamente de regular os relacionamentos entre gêneros, certo? Eu acredito que muito o fato das mulheres estarem exigentes hoje em dia é por conta do próprio feminismo, tá entendendo? Que fez com que a hipergamia delas somente aumentasse. E hoje em dia elas estão cada vez indo para o mercado de trabalho, né? Enfim, e só aumenta aquela narrativa de que elas dizem que são independentes, que não precisam de homem para nada, né? Que mulher é digno de luxo. Enfim, pessoal, elas mesmas se precificam, né? E qualquer um que se levantar contra esse empoderamento, né, é tido como se fosse o vilão ou o errado na história, certo? É assim que está funcionando a nossa sociedade atual, que é muito hipócrita, diga-se de passagem, né? Enfim, eu propriamente sou um cara que eu não me encaixo nesses moldes atuais. Eu acredito que não há espaço para mim no Brasil, né? Penso por inúmeras vezes, já pensei por inúmeras vezes, se eu tivesse condições já teria saído do Brasil, mas enfim, é fato, pessoal, é fato que no Brasil cada vez mais o homem está sendo culpabilizado por tudo de errado que está acontecendo. Eu não posso falar pelos outros países, mas aqui há uma culpabilização do homem sobre qualquer tipo de coisa, certo?
Isso atrapalha muito, porque eu acredito que deveria haver um equilíbrio, né? Não só nesses aspectos, mas também em aspectos de leis, né? Porque são muitas leis criadas e isso acaba causando uma derrupção, causando uma derrupção de uma maneira geral, né? O homem sempre vê ali que parece que ele sempre se vê em desvantagem. Não é que parece, é uma situação real. Existe toda uma cultura misândrica incentivada por músicas, entre aspas, artistas, entre aspas, mídia, Hollywood, séries, enfim. O feminismo está em todos os lugares hoje em dia, né? E o tempo todo querem passar a impressão de que o homem que está falando sobre isso, ele é exagerado, ele é um ressentido, já fui chamado assim dessa forma, mas pessoal, é fato que os tempos são outros, né? Ali nas décadas de 1900, anteriores, né, à década de 1950, a figura masculina era muito mais valorizada, o aspecto espiritual também era mais levado em consideração, onde os quais haviam mais ali relacionamentos longevos, né, mas por conta de que haviam aspectos morais mais elevados, né? Questão ao qual hoje em dia não se é levado mais a sério, tá entendendo? É esse que é o ponto, né? Então, pessoal, era isso que eu tinha para dizer, né? Até para não me delongar muito. É fato, pessoal, é fato que por conta de todo esse feminismo radical, é melhor, a maioria das vezes, que o homem esteja solteiro, porque o suco não estava ali na espremida, resumidamente, né? E quer dizer, eu posso ser chamado do que for, mas assim, é fato que isso tudo que está acontecendo, essa crise toda de relacionamentos, é fruto das consequências que as próprias mulheres acabaram, né? Eu acredito que a solidão, né? Solidão vai ser uma consequência que as mulheres vão ter que carregar por conta de elas terem aceitado e continuam aprovando essas ideologias que envolvem Agenda 2030, feminismo, até mesmo ideologia de gênero, né? As próprias mulheres, elas tendem a ter uma influência mais à esquerda, né? Nós homens, né? A gente tende a ter uma visão mais de direita, né? Então tem gente que fala assim, muito assim no Brasil, que existe uma polarização política, né? Mas polarização sempre irá existir, né? Sempre irá existir, mas não é que só está existindo uma polarização política que, por assim dizer, sempre irá existir, né? Mas também hoje em dia está existindo aqui no Brasil uma cada vez mais acentuada polarização de gênero, né? E esse apartheid entre os gêneros tende a só aumentar com o tempo, né? Porque
Eu não vejo assim, eu não vejo uma luz do fim do túnel, porque o certo mesmo já foi quebrado, o certo mesmo foi quebrado pelo feminismo, né? E propriamente muitas mulheres já aceitaram esse movimento, e tipo, não tem mais volta, não tem mais volta, certo? Né? Então era isso, pessoal, então era isso, né? Tratei aqui de trazer os principais motivos pelos quais existe toda essa contrariedade relacionada ao masculino, mas cabe, logicamente, ao homem, né, cada vez mais se adaptar, né? Eu tendo, particularmente, pessoal, eu tendo ter uma visão assim equilibrada, que tanto a solitude quanto o relacionamento, desde que saudável, são bacanas, né? São bacanas. Mas hoje em dia, a maioria das vezes, quanto ao homem, é melhor que ele esteja só do que mal acompanhado. Certo, pessoal? Parece clichê isso, mas é verdade. Nunca foi tão apropriado, né, para o homem aprimorar sua solitude quanto nos tempos atuais. Certo, pessoal? Era isso que eu tinha para dizer. Valeu, até a próxima.